Fala, nação rubro-negra! Tamo junto de novo para mais um vídeo aqui no Central Rubro-Negro, o canal que é a casa de todo flamenguista de verdade. Então já chega junto, mete o dedo no like, se inscreve aí, ativa o sininho e vem com a gente, porque aqui é conteúdo pesado, direto do Mengão, todo dia, sem parar. Hoje o vídeo tá daquele jeito que o torcedor gosta, cheio de informação, de bastidor e de novidade quente sobre o clube mais amado do Brasil e do mundo. Então, pega o café, senta na cadeira, porque a resenha vai começar e tem muita coisa pra gente conversar. Vamos começar falando sobre o Dia das Crianças, porque o Flamengo, mais uma vez, mostrou que sabe valorizar suas categorias de base e a molecada que sonha em vestir o manto sagrado. Ontem o clube preparou uma ação muito especial para os garotos do Sub-9, Sub-10 e Sub-12, aqueles que estão começando agora o sonho de se tornarem jogadores profissionais. E o dia ficou ainda mais especial porque alguns craques do elenco principal apareceram por lá para dar aquele moral, trocar ideia e até bater uma bola com a garotada. Arrascaeta, Samuel Lino e Saul foram os representantes do time profissional, levaram alegria, conselhos e mostraram que o Flamengo é, antes de tudo, uma família. Imagina só para esses meninos, que ainda estão começando, poder fazer um treino ao lado de um craque como o Arrasca. Isso marca para a vida toda. E essa é a diferença do Mengão, né? O clube tem tradição, tem base forte e mantém essa conexão entre as gerações. Quem também fez bonito nesse Dia das Crianças foi o Alazian, que decidiu usar o dia para fazer o bem. O jogador promoveu uma grande festa numa comunidade de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, levando brinquedos, lanche, diversão e alegria para a molecada. Ele postou nas redes sociais algumas imagens do evento e deu para ver o quanto foi especial para todo mundo. É esse tipo de atitude que mostra o lado humano dos jogadores, aquele lado que muitas vezes a gente não vê, mas que faz toda a diferença. Futebol é paixão, é rivalidade, mas também é solidariedade, é olhar pro próximo. Parabéns ao Alazian por essa iniciativa linda. Mas agora vamos mudar de assunto e falar de coisa séria, porque tem notícia importante envolvendo a Conmebol e a final da Libertadores. A situação política no Peru, que seria a sede da grande decisão, tá cada vez mais complicada. A Conmebol já pediu garantias ao governo peruano para assegurar que a final possa acontecer com segurança em Lima, no dia 29 de novembro. Só que, ao que tudo indica, o clima por lá não tá nada favorável. Tem muito protesto, manifestações nas ruas e um clima de instabilidade que preocupa bastante. Por conta disso, a entidade máxima do futebol sul-americano já começou a trabalhar com um plano B, e o nome da vez é Assunção, no Paraguai. A cidade paraguaia surge como principal alternativa caso o Peru não consiga garantir a realização da final da Libertadores. E faz sentido, porque Assunção já tem toda a estrutura necessária, bons hotéis, centros de treinamento adequados, estádios disponíveis e, principalmente, a proximidade com Brasil e Argentina, os países que mais costumam colocar times nas finais. O estádio Defensores del Chaco seria o palco natural para essa decisão, mas também há outros locais disponíveis caso a Conmebol queira algo mais moderno. Além disso, tem a sede da própria Conmebol ali, o que facilita muito na parte logística e organizacional. Essa mudança, se acontecer, traria lembranças de 2019, quando a final entre Flamengo e River Plate teve que ser transferida de Santiago, no Chile, para Lima, justamente por conta de protestos e crises políticas no Chile. É quase um déjà vu, né? O torcedor do Mengão lembra bem daquele jogo histórico que terminou com o título, 2 gols de Gabigol e um final épico que ficou para sempre na memória da nação. E não é a primeira vez que o Peru vive essa tensão. Lá em 2022, quando o Flamengo enfrentou o Sporting Cristal pela fase de grupos da Libertadores, também teve protestos fortes no país. O jogo chegou a ser cancelado pelo governo local, e só depois de muita conversa entre Conmebol, autoridades e clubes é que ele acabou acontecendo, mas de portões fechados, sem torcida. Ou seja, o risco é real, e a Conmebol tá de olho. Faltando pouco mais de um mês para a decisão, o alerta tá ligado e o plano B já tá pronto. Agora é esperar para ver o que vai acontecer nas próximas semanas, se o governo peruano vai conseguir estabilizar a situação ou se a final realmente será levada pro Paraguai.
Enquanto o torcedor acompanha essa novela da Libertadores, tem outro assunto quente no ar, o nome de Rafinha Alcântara, que está livre no mercado e pode pintar no Flamengo. É isso mesmo. O meia, de 32 anos, que já jogou no Barcelona e no PSG, deu uma entrevista recentemente ao Charla Podcast, onde deixou claro que tem o sonho de jogar no Mengão. Ele disse, com todas as letras, que no Brasil só faltou vestir a camisa do Flamengo. E claro, essa fala acendeu um alerta interno no clube. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, dentro do Flamengo já se discute a possibilidade de fazer uma proposta ao jogador. Rafinha está sem clube desde 2024, quando deixou o futebol do Catar, e por ser agente livre, ele poderia negociar direto com o Flamengo. A grande questão, no entanto, é física, já que o jogador tem um histórico de lesões nos últimos anos. Mas qualidade, isso ninguém discute. Rafinha Alcântara é um meia técnico, criativo, canhoto, e que tem aquela visão de jogo que o torcedor adora ver em campo. Seria uma peça interessante para dividir a responsabilidade com o Arrascaeta, servindo como alternativa ou até parceiro no meio-campo. A idade também não é um problema, ele tem 32 anos, mesma faixa de outros jogadores do elenco como Pulgar e Gerson. E o melhor, chegaria de graça. A diretoria, no entanto, ainda avalia com calma, até porque o período de inscrição já passou e o jogador só poderia atuar em 2026. Mesmo assim, o Flamengo poderia já assinar um pré-contrato e garantir o atleta para o próximo ano. Fica aí a dúvida, você contrataria Rafinha Alcântara? Acham que vale o risco? A galera já tá dividida nos comentários, tem quem diga que seria uma boa pela experiência e qualidade, e tem quem ache que o clube deve priorizar jogadores mais jovens e com menos histórico de lesão. De qualquer forma, o nome tá na mesa, e a possibilidade é real. Mas se o torcedor do Mengão tá de olho nisso, a torcida do Sport Recife tá revoltada. Vazou um documento que mostra que o clube vendeu o mando de campo de um jogo ainda lá em julho, e só agora, meses depois, foi comunicar oficialmente. O contrato, assinado no dia 30 de julho, determina que a partida aconteça na Arena Pernambuco, e não na Ilha do Retiro, o estádio tradicional do esporte. Para piorar, a empresa que comprou o mando já fez o pagamento em agosto, e o acordo inclui uma cláusula pesada: se o Sport quiser romper o contrato, vai ter que pagar uma multa de 20% do valor total, o que dá cerca de R$600 mil. A torcida não gostou nada dessa história, porque o clube esperou o anúncio oficial para divulgar a mudança, mesmo já sabendo há meses que o jogo não seria na ilha. O resultado foi revolta geral. Os torcedores estão prometendo protestos contra a diretoria, especialmente as organizadas, que consideram a decisão um desrespeito à tradição e à própria torcida. O Sport, que já vive um momento delicado dentro de campo, sendo o último colocado do Brasileirão, agora enfrenta também uma crise fora dele. O ambiente está pesado, e o relacionamento entre clube e torcida nunca esteve tão tenso. A esperança da galera é que ainda dê tempo de reverter a decisão e trazer o jogo de volta para a Ilha do Retiro, mas, com essa multa, a diretoria vai ter que pensar duas vezes antes de romper o contrato. Enquanto tudo isso acontece, o Flamengo segue sua rotina intensa de treinos no Ninho do Urubu. Hoje o elenco trabalha a partir das 9h30 da manhã, com foco total na sequência decisiva da temporada. Amanhã tem treino à tarde, e depois o time já entra em campo na quarta-feira, no Engenhão, para enfrentar o Botafogo às 19h30. Depois disso, mais treinos na quinta e sexta tarde, e um último trabalho no sábado de manhã, antes do jogão contra o Palmeiras, domingo, pelo Brasileirão. Semana cheia, de muito trabalho e preparação pesada, porque o Mengão ainda está na briga por tudo e não pode vacilar. E é isso, nação! Essas foram as primeiras notícias do dia, tudo fresquinho para você ficar por dentro do que tá rolando no Mengão e também nos bastidores do futebol sul-americano. Então já sabe, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você acha sobre o Rafinha Alcântara, sobre essa confusão da Conmebol e sobre essa polêmica lá no esporte. Aqui é Flamengo todo dia, toda hora, em qualquer lugar. O Mengão é gigante e a nação é imparável. Isso aqui é Central Rubro-Negro, o canal da torcida que mais entende de Flamengo. Seguinte, nação rubro-negra.
A resenha não acabou, e essa segunda parte vem pesada, com mais informações de bastidores, movimentações internas no Flamengo e até detalhes do que vem sendo conversado dentro do clube em relação à próxima temporada. O Mengão segue trabalhando firme, mas é claro que muita coisa já começa a ser desenhada para 2026, afinal, o Flamengo é um clube que pensa grande e se planeja para continuar brigando por todos os títulos. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora para mais uma rodada de informações, porque tem muita coisa boa pra gente falar. Primeiro, vamos falar um pouco mais sobre o clima no Ninho do Urubu, porque o ambiente por lá tá bem focado e, ao mesmo tempo, com aquele sentimento de cobrança que a gente sabe que faz parte da rotina do Flamengo. Depois do empate contra o Cuiabá, o elenco se fechou de vez e a palavra que mais se ouve nos bastidores é reação. O grupo quer mostrar serviço, quer dar uma resposta rápida ao torcedor e sabe que essa semana é decisiva, com jogos importantes tanto no Brasileirão quanto na preparação para a reta final da temporada. O técnico tem cobrado intensidade e concentração total nos treinos, principalmente nas transições defensivas, que ainda vem sendo um ponto de atenção. O elenco treinou bolas paradas, jogadas ensaiadas e vem trabalhando também a compactação entre setores, algo que foi muito discutido após os últimos jogos. Alguns jogadores têm chamado a atenção nos treinos. Gerson vem sendo um dos mais participativos, mostrando liderança e assumindo um papel de comando dentro de campo. Arrascaeta também tem trabalhado bem, alternando entre momentos de descanso controlado e treinos de alta intensidade, já que o departamento físico quer evitar sobrecargas no uruguaio. Pedro vem com moral depois dos últimos jogos, mostrando faro de gol e se dedicando muito nas finalizações. E o Gabigol, que vive um momento de indefinição sobre o futuro, também tem treinado firme e tentando mostrar que ainda pode ser importante nesse elenco. Internamente, o Flamengo ainda não decidiu o que vai fazer com o camisa 10, mas o assunto já está sendo discutido. A renovação dele divide opiniões dentro da diretoria, especialmente depois dos episódios extracampo que desgastaram a imagem do jogador. Outro ponto importante é que o Flamengo começa a olhar com atenção para o mercado, e não apenas pelo nome de Rafinha Alcântara. A diretoria monitora outras possibilidades, especialmente jogadores que possam chegar de graça ou com baixo custo. A prioridade é reforçar o meio-campo e a lateral direita, posições que são vistas como carentes atualmente. O clube tem um departamento de scout ativo, observando atletas que estão em fim de contrato na Europa, e a ideia é trazer peças pontuais, mas de alto nível. O objetivo é formar um elenco ainda mais equilibrado, com boas opções em todas as posições e uma mescla entre experiência e juventude. A filosofia do Flamengo continua sendo ter um time dominante, com posse de bola, mas também com intensidade e mobilidade, algo que se perdeu em alguns momentos da temporada. Nos bastidores, há também um trabalho forte sendo feito na base. O Flamengo tem olhado com mais carinho para os jovens talentos, e alguns nomes já começam a se destacar. O atacante Lohan, por exemplo, tem sido muito elogiado internamente e deve ganhar mais espaço em 2026. Outro que vem chamando a atenção é o zagueiro Otávio, destaque do Sub-20, que tem treinado algumas vezes com o elenco profissional. O clube entende que é importante valorizar essa garotada, principalmente porque, nos últimos anos, o Flamengo viu sair vários jovens promissores que não tiveram tempo de amadurecer no profissional. A nova ideia é dar minutos de qualidade para esses meninos, preparando-os com calma para serem protagonistas no futuro. É um movimento estratégico, que ajuda o clube financeiramente e ainda cria uma identidade forte com a torcida. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo vive um momento de tensão nos bastidores, e um dos protagonistas dessa história decidiu romper o silêncio. Bruno Henrique, atacante reconhecido pelo seu futebol decisivo, soltou uma declaração que promete agitar ainda mais o ambiente rubro-negro. Ninguém do elenco quer que ele volte pro Flamengo. A frase, carregada de insinuações, reacende os rumores sobre o possível retorno de um nome que há tempos divide opiniões dentro do clube. Nos corredores do Ninho do Urubu, a declaração de Bruno Henrique já é comentada com cautela, mas não sem certa dose de curiosidade. A questão que não quer calar é:
A quem ele se refere exatamente? Fontes próximas ao elenco sugerem que a fala é direcionada a um jogador que, apesar da história no clube, mantém relações conturbadas com parte do grupo. A insatisfação, segundo boatos, vem de meses de conflitos internos, divergências táticas e atitudes consideradas pouco profissionais por alguns companheiros. Bruno Henrique, acostumado a liderar dentro e fora de campo, parece não ter medo de colocar os pingos nos is. A declaração surge em um momento delicado para o Flamengo, que precisa equilibrar resultados no Brasileirão e na Libertadores com o clima interno do vestiário. Enquanto a diretoria mantém o discurso de unidade, a fala do atacante acende a chama de especulações sobre possíveis mudanças na próxima janela de transferências. O burburinho entre torcedores nas redes sociais não se fez esperar. De um lado, há quem apoia a posição de Bruno Henrique, reforçando que o elenco precisa de harmonia acima de tudo. Do outro, há quem critique a exposição da situação, apontando que esse tipo de comentário pode desgastar ainda mais o ambiente e gerar instabilidade nos jogos decisivos. Enquanto isso, o suposto jogador no centro da polêmica segue em silêncio, e ninguém confirma oficialmente se há alguma negociação concreta. A torcida, naturalmente curiosa, aguarda respostas que, até o momento, só aumentam o suspense. Uma coisa é certa, a declaração de Bruno Henrique promete movimentar os bastidores do Flamengo nas próximas semanas, e o clima no ninho do urubu dificilmente será o mesmo. A expectativa agora gira em torno de como o clube e os jogadores irão reagir a essa bomba. Será que a diretoria conseguirá conter a repercussão ou o comentário se transformará em uma crise aberta? Enquanto os olhos do futebol brasileiro se voltam para o Flamengo, os boatos não param, e cada nova informação sobre o tema tende a alimentar ainda mais a polêmica. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!